Pronto. Então, a pesquisa, né? De novo, pesquisa em educação. É um encontro bem pequeno, né? Mas espero que vocês tenham aproveitado bem, apesar de muitos pedirem para estender o prazo, né? Até o dia 23, mas eu vejo que nem vai precisar, né? Pelo menos os artigos que eu já recebi, né? Não vai precisar ir até o dia 23, né? Já encerra antes e já vou entregando as notas, né? De quem finalizar antes, né? E aí, nós estudamos, né, a respeito do profissional da educação, né, que tem que saber, né, como é que se faz uma pesquisa, né? E vimos alguns métodos de pesquisa, né, metodologia, os objetivos, e de forma rápida, né? Porque a gente sabe que pouco tempo, mas aí a gente só aprende mesmo na prática, né? Só na prática mesmo. Às vezes a gente está em dúvida a respeito de uma citação ou de uma referência, ou qualquer outro ponto, né, dentro de um trabalho científico. E aí a gente lendo outros trabalhos científicos, a gente já vai tomando nota ali, né, vendo quais são as dificuldades. É muito simples, né, fazer uma citação ou colocar uma referência, né, referenciar um autor no texto, quando a gente lê outros textos e vê que não é tão complicado, né? Daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos de algumas citações para vocês que não finalizaram o artigo ainda, né? Tirar algumas dúvidas também. Podem perguntar, vocês estão muito calados. Aí fica difícil, né? Vamos lá. O profissional da educação, né? Ele deve ter a pesquisa como algo comum à sua prática, né? Aí a gente chega e propõe esse resumo expandido, que né, faz parte dessa pesquisa da gente como profissional da educação. Né? A gente vai ter que ir em sites, pesquisar em revistas acadêmicas, né, científicas, em artigos, TCCs, dissertações, teses, né, buscando essas fontes, né, bem importantes nessa base teórica, né, esses teóricos, esses autores que estudam esses temas, né, que estudam sobre a educação à distância, né, que foi o trabalho da Josélia, da Cristiane, da Ana Paula e da Isabel. E da Daiane também, né? Por exemplo, já vou começar do trabalho dela, porque foi o único que eu corrigi. Tá? Depois eu vou comentando dos outros trabalhos. Aliás, comentando não, porque eu recebi ontem à noite. Né? Ontem à tarde e ontem à noite. Aí não tive tempo de abrir. Mas, enfim. Elas finalizaram, né, parte do trabalho e viram que não é algo tão difícil. Né, Josélia? Me fala aí, Josélia, das dificuldades. Peraí, deixa eu abrir o áudio dela aí. Pronto, Josélia. Para mim eu acho difícil, professora, porque só no celular mesmo não tem computador, eu não. Pronto, então vamos falar bem aqui desse ponto. Quem não tem computador, mas tem a internet. E vocês vão buscar tudo na internet. Eita, José, que tem um vento aí, um ventaval. Acho que venta muito aí, né? Ou tá ventando ou não sei o que é. Então. Tá ventando muito aqui hoje de manhã. E venta muito também. Acordei cedo com o vento frio. Venta muito. Deixa a casa de areia. Tudo é assim. Então, não tenho computador. Essas são algumas das dificuldades, né? Então, nesse primeiro momento, eu quero ver as dificuldades de vocês quando vocês foram pesquisar, certo? Não tem computador, mas vocês sabem que a internet no celular, não, né? Você consegue fazer tudo pela internet no celular, a não ser que ela seja muito ruim e você não consegue entrar em nenhuma daquelas revistas, né? Não consegue entrar naquela SCL, né, que é uma revista que tem vários artigos, né, de todo mundo. Você seleciona lá por ano, né, por tema, por autor, certo? Então, vocês têm que saber disso. Antes, quando eu fui fazer o meu TCC, eu fui buscar livros, né? Não só livros. Busquei os artigos científicos e busquei também livros.
Mas como a gente está numa pandemia e temos que continuar, né, com a nossa pesquisa, né, o ideal é nós buscarmos na internet. Aí muitos dizem, eu não tenho computador, mas tem internet no celular. Eu não consigo digitar, mas aí você tem o Word no celular. Aí tem alguns alunos que têm problema, né, porque não tem, o Word não está abrindo. Então, né, digita direto lá no, sei Ei, lá, no... professora. Oi, Isabel, bom dia. Bom dia. No meu caso, eu só tenho a internet do dados móveis. E é bem ruim. Aí fica difícil, né? Verdade. E o pouco tempo, né, também, infelizmente. Mas, assim, a disciplina não é para a gente pensar, vai servir só, né, nesse intervalo. Quero que vocês pensem, né, que a apostila, né, que foi enviada para vocês, as orientações, vocês consigam, né, desenvolver ao longo dos trabalhos científicos de vocês, ou até mesmo do TCC. Né? Então, são dicas rápidas, né, curtas por causa do prazo. É uma disciplina que era para ter um prazo bem maior, mas aí, né, não vocês vão, fizemos o resumo escondido e acabou. Não. Né, vocês viram que tem muitas normas, né, da ABNT, muitas dicas que vocês vão poder estar utilizando em outros trabalhos, né? Infelizmente, alguns não conseguiram por causa dos dados móveis, da internet no momento, né? E aí, por isso que foi colocado em grupo para que um ajudasse o outro também. Mas fico feliz de ter dado certo nesse primeiro momento, né? Porque eu já tinha passado um trabalho nesse nível, né, para outra turma, né? E aí eu não consegui êxito, por quê? Porque os alunos só ou tinham dificuldade com a internet ou não tinham entendido a proposta. Né? E eu fico feliz porque vocês entenderam a proposta. Né? Mas o que? São citações. Você vai citar, você vai falar um pouco, né, da fala do autor, né? E aí a gente vai desenvolvendo o texto. Você tem que entender. Eu coloco lá um trabalho sobre educação inclusiva, né? Todos os autores, né, 5, 4 autores do trabalho, têm que ter entendimento sobre a educação inclusiva. Não é só um. Porque a gente sabe, né, que sempre tem um que vai mais à frente, né? Desde quando a gente fazia lá o ensino médio, né? E a gente tem algum aluno do nosso grupo que já vai querer ou fazer mais no trabalho, né, ou ter mais conhecimento. Mas esse que tem mais conhecimento vai discutindo com os outros, né? Porque é assim que funciona o trabalho. Eu tenho alguns artigos que eu publico com amigos meus. Aí o que a gente faz? Como eu falo de um tema diferente do tema deles, aí eles falam, esse mês aqui vamos tentar escrever um artigo para uma revista, porque a gente já vai concorrer, quando tiver um seletivo, né? Ou um concurso público, tem concurso que pede prova de títulos também, né? Aí a gente já tem um artigo aqui, ó, no nosso currículo, certinho. Aí eu digo, mas a gente vai fazer sobre qual tema? Pode ser sobre o seu ou sobre o meu, né? O que ele estuda ou o que eu estudo. Então eu tenho um amigo que ele estuda sobre a origem da capoeira, né, em alguns estados do Brasil, um monte de coisa lá bem, bem interessante. Só que eu não pesquisei a fundo aquilo. Aí como é que eu contribuo? Então eu vou ler um pouco sobre a capoeira e vou também acrescentar, vou fazer a parte da formatação, né? ou resumo em inglês, essas coisas. Então todos têm que contribuir. No final, não vai ficar perdido, né? Eu também vou saber do que o texto está tratando, apesar de eu não ter ido a fundo naquela pesquisa. Mas aí, quando se trata de uma pesquisa, né, como que vocês fizeram, né, através de fontes bibliográficas, todos têm que ter lido um pouco, tá? Eu espero que tenha sido dessa forma. Então, o trabalho do grupo da Ana Paula, da Josélia, da Isabel, eita, mas tem gente que trabalha, da Daiane, e também da Cristiane, certo? Falava de quê? Um tema super atual. Se eu falo de educação à distância, de qualquer outro tema, todos os temas que vocês pegaram são temas que eu posso incluir, né, o contexto atual. Qualquer tema, gente. Se eu quiser falar sobre
A violência, a história da violência contra a mulher, eu posso falar de hoje. Se eu quiser falar das metodologias ativas, nada mais interessante do que eu abordar hoje. Eu não vou falar só da história, né, de como surgiu essas metodologias ativas. Vou falar também do momento atual. Por quê? Porque fica um trabalho novo, né? Vocês, quando foram falar de educação à distância, eu acredito que viram que tem inúmeros trabalhos, mas nem todos eles trazem o quê? A lei vigente, né, que trabalha a educação à distância, que é a 5.622 de 2005. Então, você tem que ler essa lei. Se tem alguma lei que trata da metodologia ativa, coloca nele também no seu trabalho, né? Se tem algum artigo da LDB que fala também, coloca como esse artigo 87, que trata também da educação à distância, né? E trouxeram também no trabalho o cenário atual. O que é esse cenário atual, né? Esse momento que a gente está vivendo também foi trazido no texto, uma vez que vocês colocaram a questão, né, da pandemia da Covid-19. Né? Olha o nosso momento aqui, a distância, né, que a gente está tendo. Muito, né, ideal para ter colocado no texto mesmo. E aí vieram seguindo uma lógica, né, uma ordem lógica, que é o quê? Eu falei primeiro da história do EAD, depois eu falei no contexto global, né, claro, no contexto global, depois a nível de Brasil, né, quando eu já vou falar das leis, né, e falo um pouco, né, dessa pandemia também. Trouxeram também o censo, trazer gráficos, tabelas, mapas, figuras. Em um texto acadêmico, ele fica muito rico. Por quê? Porque vai ver que o aluno ele foi além, né, do que foi proposto. Ele não ficou preso apenas lá no texto dele. Então, eu até passei de volta, né, como eu já tinha falado para todos vocês, do texto, né, que iria de volta para o grupo para fazer alguns ajustes bem pequenos. Então, colocar gráficos fica até melhor. Às vezes o texto está bem cansativo, né? Eu só escrevendo, né? Só digitando. E aí fica algo mais científico quando eu coloco dados. Então, os dados, né, do censo, do EAD, traz isso também no texto. Trabalharam também a outra questão que foi as plataformas digitais, né? E trouxeram um autor já bem atual, a gente está em 2020, no mês 7, e tem um autor do mesmo ano que já tem um trabalho publicado sobre EAD. Por isso a importância, né, que no caso é o Xavier, que fala do Zoom, né? É o mesmo que a gente está utilizando hoje. Então, a importância de vocês saberem as bases de pesquisa. Se você colocar só no Google, EAD, artigos, vocês vão encontrar. Mas vocês vão ter muito menos trabalho e algo muito mais correto, né? Vocês irem lá naquela SCL ou em qualquer outra revista e ver o ano. Lá você seleciona, né, o ano da pesquisa, né, dos trabalhos que você quer. Então, eu tenho um trabalho aqui, de 2020. Né? Quero até saber como foi que vocês encontraram esse trabalho para ser utilizado no trabalho de vocês. Já que é algo bem atual. Né? E aí, colocaram também, né, no final, né, busca, né, para mitigar as dificuldades dessa modalidade. Né? Trata também das instituições, né, que fazem, né, que estão buscando outras formas para mitigar essa modalidade, né, da educação à distância, como através de plataformas digitais, através de aplicativos, né, para que o aluno consiga desenvolver. E aí, né, trabalhos bem importantes, né, como esse, já de 2020. Então, eu fazer um trabalho científico, vou fazer meu TCC sobre educação inclusiva. E aí eu começo por um professor que avaliou, eu mesmo iria olhar direto nas referências. Nossa, ele está trazendo referência aqui de 97, de 2005, não desmerecendo, né, aqueles autores que fizeram esses trabalhos lá nesses anos, né, anteriores, mas dizendo que a gente tem que trabalhar também no momento atual, tá? No momento atual.
Então, quem não finalizou aí o trabalho e que está trazendo referências bem antigas e não está falando, né, muito do contexto atual, né, dos seus trabalhos, tenta fazer isso também, certo? Vamos ouvir aí. Josélia, Isabel, Ana Paula, a Daiane não está novamente, né? Já é o segundo encontro. Então, se ela não participar durante o dia das aulas, vai ficar só vocês no grupo. Eu não vou avaliar como se ela estivesse no grupo, não. Porque fica bem difícil, né? Vamos lá. Ana Paula, você gosta de falar? Professora, eu vou deixar ela com as meninas que eu não tô legal hoje, não. O que foi, Ana Paula? Eu... Tá bom. Então, vamos lá. Vamos lá para Cristiane. Eu tô com uma alergia atacada hoje. Nossa, fica quietinha aí. Vamos, Cristiane. Oi, professora. Pronto, já ia brigar. Já não vai falar, não. Não, assim, em relação a esse trabalho, eu não achei que foi tão difícil, porque apesar de ser um tema bom de ser trabalhado, é o que a gente está vivendo hoje, devido a essa pandemia, assim, já é uma coisa que já existia, mas se intensificou mais ainda com esse momento que a gente está vivendo. Então, não achei que foi tão difícil de fazer, porque quando você joga para pesquisar, já aparece falando muito sobre isso, né? E aí, assim, eu tenho internet em casa, não tenho tanta dificuldade com isso, porque eu tenho internet em casa, tenho notebook e tudo. É um pouco puxado para mim, porque eu trabalho o dia todo, saio de casa às 7 da manhã, só estou em casa 5, 5 e pouco. Aí só me resta à noite, às vezes eu estou muito cansada também, porque ainda tem sempre alguma coisa para fazer em casa. Mas, assim, não foi tão ruim de fazer, tão difícil, não. O que eu encontro mais dificuldade mesmo para fazer esse tipo de trabalho é sempre na hora de montar as referências, que eu me atrapalho um pouco, não sei porquê, mas eu não consigo. E aí, assim, esse tipo de trabalho, a gente já começa a pesquisar. Eu começo a pesquisar lá no Google Acadêmico, né? Porque ele dá várias opções e você pode escolher o ano, que aí ele já te dá uns trabalhos bem mais atualizados para você se basear. Isso. Que você tem como você colocar o ano, tem a opçãozinha lá. Aí você entra em alguns links, baixa, e foi assim que eu consegui pesquisar algumas coisas sobre esse trabalho. E sobre essas tabelas, essa tabela que tem aí, eu também não sou muito boa em tabela. Eu conversando com uma amiga, e ela sugeriu, porque ela disse que enriquece bastante o trabalho, né? Aí eu, então vamos colocar. Aí colocamos. E assim, eu achei um tema bem fácil de se falar, eu gostei. Não achei ruim de jeito nenhum, devido ser um tema muito que está sendo muito, muito, muito utilizado agora devido a essa pandemia, né? Na hora, eu até comentei com a Ana Paula. Ana Paula, tivemos sorte com o tema desse trabalho, porque realmente é o que a gente está vivenciando hoje, assim, uma coisa muito que já existia, mas que está mais existente ainda devido a essa situação que a gente está vivendo. Então, não vai ser difícil de se falar, de se colocar no papel. É só pesquisar um pouco Pois que dá para fazer tranquilo mesmo. Cris. E como eu falei, eu já estudo nessa modalidade há quase 3 anos. E era uma coisa que, para mim, pesquisar também não foi difícil. E nossa linha de pesquisa, a gente quis começar falando da história, porque a gente achou bem interessante aquela questão de ter começado com cartas. E o autor lá, professora,
que a senhora falou que era bem atual, foi como a Cristiane disse, foi achado no Google Acadêmico. A gente viu o nome dele em outro trabalho. Pronto, aí você, é bem melhor, né? Eu também eu faço isso. Quando eu vejo lá em outro trabalho, aí já tá me levando para outras referências. Eu posso muito bem pegar só uns 2 artigos, né? E ver as referências que tem lá no final, se me interessar, e já ir Aí, buscando. assim, professor, tem também uma certa dificuldade na hora de formatar, sabe? Essa questão de formatação. Estou aprendendo ainda. Agora eu estou aprendendo. Tem uma amiga que ela tem muita paciência para me ensinar, eu estou aprendendo. Mas, assim, em relação à citação direta e indireta, eu já sei diferenciar bem. Só em relação à formatação também, que tem algumas coisas, porque são muito detalhes em um pequeno, que às vezes eu acabo esquecendo, né? Mas eu já tô sabendo fazer alguns mais simples. E aí, assim, como era um trabalho pequeno, deu para fazer tranquilo, né? E assim, eu não deixo de fazer, entendeu? Se eu estou na dúvida, eu procuro alguém que saiba para mim tirar minha dúvida, para me dizer se eu escrever alguma coisa, eu sempre peço a opinião de uma outra colega para ver se está legal, se tem que modificar alguma coisa. Porque eu acho que é assim, né? A gente tem que aprender assim mesmo. Tem que E buscar quando o ajuda quando a gente outro, não sabe. e quando o outro lê o nosso trabalho, eu acho bem interessante. Eu sempre quando eu faço É, um é trabalho, eu muito peço para melhor. alguém ler, porque não é para ele, é uma crítica, né? Construtiva. Aí ele vai, então, tira isso, coloca, é muito melhor. Isso aí eu sempre peço. Ou Muito então, melhor. Eu tenho uma amiga que ela me ajuda muito em relação a isso. Eu estou fazendo meu TCC. Além do meu orientador, eu tenho essa amiga que ela me ajuda muito. Às vezes eu envio para ela, eu digo, peço para ela ler para mim, para ela ver. Aí ela sempre fala, Cris, isso é muito bom, porque às vezes a gente já está tão saturado de ler, que tudo que você lê, você acha que tá bom. E aí, quando outra pessoa lê o trabalho, vai ver, aí ela diz, que tal se ficasse dessa forma? O que é que você acha? Não ficaria bem melhor? Aí eu gosto, sim, de ver, de ter outras opiniões. A Ana Paula também sempre faz isso comigo também, quando ela está fazendo o dela, às vezes ela me envia alguns trechos. Cris, dá uma lida aí para mim, ver como é que tá, porque às vezes para a gente está ótimo, mas quando outra pessoa lê, é que a gente vai conseguir ver e entender que realmente não está tão bom quanto a gente pensava. E tem que ser feita algumas modificações. é verdade. Eu também gosto. Gosto muito de passar para outra pessoa ler, ou ler de em voz alta, né? Às vezes, é como você falou, a gente está tão saturada, a gente quer se livrar daquele trabalho. Aí faz, né? É importante a gente passar para outra pessoa para ler. Eu E mesmo, assim, professora, eu percebi depois que eu comecei a fazer o meu TCC que a importância maior de ter essa outra opinião é que eu já li alguns trabalhos que é muito repetitivo, aí acaba se tornando cansativo. Sabe, você digitar alguma coisa lá no começo, quando tá lá no meio, no fim, você acaba vendo que a pessoa repetiu a mesma coisa, só que com palavras diferentes. E eu acho muito cansativo. Porque aí você viu que a pessoa acabou lendo a mesma coisa. Por isso que eu acho importante pedir a opinião assim, de alguma outra pessoa. verdade, verdade. Porque às vezes mesmo, né? Às vezes a gente coloca lá no resumo algo que já tem lá na introdução. Eu faço isso direto. Né? Eu faço direto. Na hora que eu deixo o resumo por último, né? Então, eu creio que vocês fazem dessa forma. Aí tem algo interessante lá no texto que eu acabo levando, às vezes até sem querer, o resumo. Aí eu começo a ler, né? O meu trabalho, aliás, outra pessoa vai ler meu trabalho e vê logo de cara, né, o que, é que eu estou tratando o texto todo, e aí quando eu chego no texto, ela está falando a mesma coisa. O que, é que tem de novo Acaba se aqui? tornando cansativo. Fica um trabalho longo, muito longo, mas que quando você vai ver, só mudou o contexto das palavras, né? Só o sentido, mas que no fim deu a entender que é a mesma coisa. Eu vi até outro dia na internet, né, na página que eu sigo, no Facebook, que tinha assim, não utilize as palavras do autor. Era tipo, era um meme, né? Uma frase assim, o autor, né, morreu em 95. Aí tinha assim, não utilize as palavras do autor. Aí a pessoa vai e modifica, né? Este autor, né, retratado no texto, faleceu. Ele mudou pouca coisa ali. Mas a gente, mesmo assim, a gente tem que fazer dessa forma. A gente tem que alterar, né, ler e colocar a nossa fala também lá no texto. Porque senão, aqueles 5 autores, né, a Cristiane, a Josélia,
Vocês todos, aqueles que estão lá no início, qual é a fala de vocês ali? Só tem referência né, do Xavier, quem mais? De tantos outros autores, né? Tem que ter a fala de vocês, tem que ter o entendimento de vocês. Vai ter um trabalho, um evento científico, né? Aí até da UAP mesmo, ou do CETEC, ou de outra instituição, e vocês queiram participar. Né? Aí tem lá no evento, né? Apresentação de resumo escondido, em banner. Né? Não sei se vocês já apresentaram na UAP, né? No banner. Ou mesmo lá no, né, PowerPoint. Aí vocês não vão saber, vocês vão chegar o tempo todo, ó, de acordo com o autor, fulano de tal, vocês têm que ter um entendimento, a gente tem que ter um entendimento, porque a gente está pesquisando, né, do que a gente vai escrever. Então, para vocês verem aí, todo mundo, né, não é difícil, né, fazer um trabalho, é só a questão do tempo. Né? Eu fiz meu trabalho todo no caderno, estou escrevendo, ó, achei interessante esse artigo, né? Eu, no computador, ou às vezes no celular, achava interessante lá uma citação, pegava uma folha, uma caneta e anotava. Né? Na ordem certa, né? No caderno mesmo, na verdade. E depois tirava um tempo e ia digitando. Digitava isso aqui que eu achei interessante e ia crescendo o texto, né? Aumentando ali. Depois eu ia vendo sobre a qualidade do texto. Às vezes, ó, na minha dissertação, eu escrevi um capítulo que não serviu de nada. Por quê? Porque meu orientador, né, eu ia falar de quê? Eu ia falar da evolução, aliás, dos impactos da energia eólica no Piauí. Como eu falei da história, né, como vocês fizeram, no contexto global, né, para depois chegar no Brasil, eu também fiz dessa forma, falei no contexto global. Só que no meu caso não precisava. Por quê? Falei rápido, poderia falar rápido, né, e depois vir para o Brasil e depois para o Piauí. Aí o que eu fiz? Falei do contexto global, falei da América do Sul, todos os países que têm essa energia. E aí meu orientador disse, não, já, esse capítulo aqui eu não acho interessante colocar. Então eu perdi, acho que 7 páginas que eu tinha escrevido. Por isso que é bom você ouvir. Né? E se eu tivesse ouvido antes, um colega, nem precisava eu continuar escrevendo. Mas quando chegou lá no orientador, né, não coloco isso não. Porque ia ficar cansativo para quem ia ler. Né? Porque esses trabalhos de vocês, a gente vai tentar, já que tem um e-mail de vocês, né, publicar em uma revista acadêmica. E aí, se já tiver um trabalho igual, ninguém vai querer ler. Então, o título, ele é chamativo. Né? E aí, quando abrirem, vai ver, é algo bem atual. Elas trazem autores já de 2020, né? Trata do contexto atual. Aí fica muito mais interessante, porque é algo diferente do que a gente já vem vendo, né? Falando até da história do PAD. Então, por isso a importância da pesquisa. Se for um trabalho igual aos que já estão feitos, não tem muita vantagem para a gente. Então, é isso. Vamos lá, dando continuidade aqui. Falta o quê? 6 minutos. 6 minutos. Cristiano sumiu. Vamos lá. E aí a gente vai agora, né, ver sobre aquela divisão que foi feita nos grupos, tá? Que foi feita nos grupos, não, aliás, no que eu coloquei no grupo, né, sobre o tema de cada um. Eu espero que vocês tenham entendido também a proposta, que é o que estudar, né, do que fala o que é a metodologia, o que é o objetivo geral, específico, e trazer um exemplo, tá? Então, quando cada um for falar, eu quero que vocês, né, se puderem, liguem a câmera, né, e falem com calma, que é para a gente ir dialogando. Todo mundo está com o seu tema certinho, ou alguém não sabe qual é o seu ainda. Foi enviado, né? Segunda-feira. Né, José? Até a foto, José, vai aparecer um que vai dizer que não tá. Pronto. Todo mundo sabe. Então, vamos lá. Aí eu coloquei o quê? Que vai ser de 3 a 5 minutos. Por quê? Porque depende da discussão, né? Às vezes a gente está como esse trabalho aqui, né? Tão empolgado, falando, aí vai passando o tempo. Né? Deixa eu só ver aqui para dizer de cada quem é que vai começar.
A Mônica já não está. E quem não tiver, vai para a parte da tarde, tá? Conceição tá aí. Deve passar aí. Conceição? Oi, professora. Querida, você vai falar, você viu lá, né? A divisão Uhum. grupo sobre a pesquisa qualitativa. Juliana. Mas assim, Conceição, vamos esperar aí 9 horas, tá? Quando a gente retomar, aí você começa, tá bom? Deixa eu não ficar Tá aqui. bom. Tá bom? 9 horas. Se você estiver preparado. Se não, aí a gente passa para outro. Aí você fala. Tá bom. Pois tá. Então vamos lá, deixa eu só ouvir aqui nesse tempo final aqui. Juliana, fala aí das dificuldades do seu trabalho. Você apareceu aí. Oi, professora, bom dia. Bom dia. No tema, né, inicial, que a gente não estava encontrando, né, que era sobre a educação do campo. Aí, quando a gente mudou de tema, melhorou. Né? Vamos ver quando a senhora revisar. Vou mandar. Tá de volta. Nossa, meu orientador poderia. Vamos ver se foi no rumo ou se vamos ter que fazer novamente tudo. Você colocou as leis lá da LDB, que fala da educação do campo? As leis, A lei. mas a gente mudou o tema. A senhora não lembra? Ah, foi. Verdade. Mudaram tudo elas. Professora, uma dúvida. Eu tirei, eu fiz primeiro o resumo, aí eu fiz sobre esse livro aqui. Aí agora eu tô vendo aqui como é que eu vou fazer a referência, porque o livro é da Ângela Cristina, Munhoz Maluf. Aí tem A ver como é essa referência. Aí tem as outras referências, né? Lá no final. Aí, no caso, eu vou ter que colocar todos, né? Eu também, para referência, eu sou assim. Ainda não Depende. sei. Depende. Por exemplo, uma página aí. Me fala uma página que você trabalhou, se cita outros autores. Porque você não vai colocar, se você fez apenas desse livro, por exemplo, você não vai colocar apenas. Não foi só desse livro, não. As outras, a Edileuza colocou um PDF lá, eu também usei também do PDF. Hoje já a gente vê, ó, falta 1 minuto, menos de 1 minuto, tá bom? Para não deixar você falando sozinha, nem eu. Aí a gente retorna às 9 horas, tá bom? Tá bom. Então, aí a gente vê, manda a foto da capa do livro aqui, no privado, tá bom? É melhor.